a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia, ainda no texto que estamos meditando, refletindo, 2 Samuel, capítulo 6, esta palavra que tem nos ensinado algumas coisas. Quantos têm sido abençoados por esse texto? Diga aleluia. Vamos continuar refletindo. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel capítulo 6, verso 1. Esta palavra, vamos ler. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para abalar Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa desta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura de Uzá. Chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom gitita 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois cevados, carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. E assim, subindo, levaram Davi e toda Israel a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Amém. Quem adorou a Deus através desse texto, glorifique o nome dele. Aleluia, Jesus. Maravilha. Amados irmãos, vamos ler apenas até aqui, mas continua com a sua Bíblia aberta, né? Costumamos ler todo o texto, mas vamos ler até aqui. Se der prosseguimento, nós continuaremos a leitura desse texto, que vai até o verso 23. Bom, o que nós já aprendemos nesse texto? Vamos lá. A maioria que está aqui, né, está assiduamente compartilhando e visualizando a narrativa desse texto, né? O que nós aprendemos aqui até o dia de hoje é que Davi, né, uma rápida reflexão mais uma vez, que Davi agora decide buscar a arca, porque a arca estava fora, né, do seu verdadeiro habitat, ou seja, do lugar espiritual que ela nunca deveria ter saído, porque a arca foi roubada pelos filisteus, e então ela fica 20 anos fora do seu lugar habitual. Então Davi agora é rei, e a partir desse momento ele decide então ir buscar a arca e levar novamente a glória e a manifestação de Deus para a cidade chamada Cidade de Davi,
que nada mais é do que a cidade do povo de Deus, já que Davi era a referência. Tanto que, você já reparou que no Novo Testamento, né, principalmente no Evangelho, nos 4 Evangelhos, tem sempre aquela frase que é até, a princípio, bastante atípica, quando o cego, né, diz: Jesus, filho de Davi, né, tem misericórdia de mim. Só que claro que Jesus não é filho de Davi, coisa nenhuma. Mas o que quer dizer a frase Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Isso é simples. É porque Davi representava a realeza. Davi representava o poder de Deus se manifestando quando existia, né, os reis. Então Davi era a referência. Então era sinônimo de realeza. Então, ou seja, Jesus que representava a realeza que um dia Davi representava, né? Então a frase Jesus filho de Davi era nada mais, nada menos do que uma frase de efeito poderoso, ou seja, Jesus representava a realeza, Jesus representava um reino, Jesus representava poder para reinar. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos agora Davi tomar esta atitude, nós percebemos que no meio dessas atitudes, Davi agora, ele precisa passar por alguns momentos que não foram tão agradáveis assim. Diga comigo assim: muitas vezes. Muitas vezes. Não, repita comigo. Muitas vezes. Muitas vezes. Quando queremos a glória de Deus, vamos passar por inúmeras dificuldades. Teve uma frase, eu ouvi isso hoje, foi até um companheiro meu de rádio, e ele disse o seguinte: tem gente que quer viver o Evangelho, sabe, PC, sem sacrifícios. Não existe Evangelho sem sacrifício, não existe Evangelho sem cruz, não existe manifestação da glória de Deus sem problemas. Diga comigo: não existe a manifestação de Deus sem que primeiro haja problemas. Você está com problema? Quem está com problema aqui? Então você é o próximo da fila a ver a manifestação de Deus na sua vida. Amém? Amém, PC? Amém. Amém. Então não existe manifestação de Deus sem problema, sem dificuldades, sem angústias. Não existe. Principalmente sem a cruz. Principalmente sem a cruz. É por isso que Jesus, ele diz que se alguém quiser seguir a ele, né, é só ir atrás dele, né, que é tranquilo, não precisa fazer nada, é só ir atrás dele. Não foi isso que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, vem tranquilo, tá de boa. Não foi isso que ele falou? Não foi não? Ai, meu Deus do céu. Como é que é? Tome a sua cruz e siga-me. Nem me siga, não é isso? Pega a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Rapaz, pensa numa prova. Quem quer seguir Jesus tem que carregar o quê? Negar a si mesmo e depois seguir ele. Gente, primeiro tem que pegar o quê? A cruz é leve ou é pesada? Só para ficar ruim de vez, Jesus teve que literalmente mostrar o quanto era pesado, o quanto Jesus sofreu para carregar a cruz. E não estou falando da cruz espiritual, da cruz que é representada a salvação, que ele ali ao morrer, ele então promete dar salvação à humanidade. Não, estou falando da cruz de madeira mesmo, aqueles pedaços de madeira que foram colocados como em X, né? E se tornou a cruz, que Jesus deveria morrer sobre ela. E esses 2 pedaços de madeira, eles eram muito pesados. Então, quando ele diz o seguinte: negue-se, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, ele está dizendo o seguinte: que você vai carregar uma cruz, o que? Leve ou pesada? Pesada, né? Ele transforma este peso em coisa leve, mas eu tenho que tomar posse e entender que
eu vou ter que carregar a minha cruz. E a minha cruz, ela está carregada de circunstâncias. Qual seria a sua cruz, hein? Você tem cruz aí? Você já olhou aquele dia que você levanta de manhã e diz assim, meu Deus do céu, que cruz pesada eu estou carregando, né? Não tem aquele momento que você para e pensa, que cruz pesada eu estou carregando? Ai meu Deus, fulano, cicrano. Às vezes a gente até chama as pessoas, né, dessa cruz, né? E dizemos que ela é cruz, né? E conotamos isso, falamos isso. Não deixa de ser, né? Dependendo da circunstância, não deixa de ser. Mas a Bíblia diz que você vai ter que carregar essa cruz mesmo, não tem jeito. Nem tudo Deus vai tirar de nós. Pergunte para mim assim, o que é que Jesus tira de mim? O que é que Jesus tira de mim? Não, pergunta direitinho, o que é que Jesus tira de mim? O que é que Jesus tira de mim? O pecado. Agora a cruz tu tem que carregar. Amém? Amém. Jesus tira o pecado, ele tira o peso do... Mas Pecado. a cruz, que a sua vida representa, que as dificuldades representam, essa nós vamos carregar. Não tem jeito. Madeira pesada. A madeira é pesada mesmo. Cedro é pesado. As dificuldades são imensas. Servir ao Senhor, adorar a Ele em espírito e em verdade, não é tão simples, tão fácil e tão leve como muitos gostariam que fosse. Não, nós precisamos entender que o Evangelho, ele custa, é trabalhoso, é difícil, porém necessário. Jesus, para nos prometer e nos dar, uma coisa foi a promessa que ele fez. Ele disse que ele morreria pelos nossos Pecado. e a partir dali nós seríamos salvos, sim ou não? Sim. Essa foi a promessa, mas essa promessa só valeu a partir de que momento? Ele morreu. Só depois que ele morreu. Então ele vem com a promessa de fazer. E se ele não faz? E se ele não realiza? E se ele não carrega a cruz? E se ele não apanha? E se ele não sofre? E se ele não leva pedrada? Se ele não é cuspido? Se ele não coloca a cruz de espinhos? E aí? Essa promessa ia continuar acontecendo? Não. Por quê? Porque Jesus tinha que morrer na cruz. Ele precisava morrer na cruz. Embora nós entendamos que ele era um homem sem pecado. Mas, como os profetas e Deus reservou este momento para a vida de Jesus, então é inegável que Jesus teve que passar por toda a adversidade. Jesus teve facilidade no seu ministério? Não. Jesus não teve facilidade no seu ministério. Só que nós, igreja, queremos facilidade no nosso ministério, né? Em tudo aquilo que nós fazemos, não vai ter, nós não vamos ter. Nossos ministérios, principalmente ministério espiritual, aquele ministério que Deus requer de você posicionamento. Esses ministérios sempre vão atrair problemas, sempre vão atrair adversidades e dificuldades. Eu já vi gente falar a seguinte frase. Aí ele desvia. Vamos imaginar essa hipótese. Geralmente quem está retornando para o Senhor, geralmente acontece isso, né? Alguns estão dentro da igreja falam, mas geralmente é quem está desviado e está retornando para o Senhor. A primeira coisa que ele diz é o seguinte: se ele já teve um ministério, se ele já agiu, se ele já foi muito ativo na presença de Deus, quando ele volta, ele diz o seguinte, em uma grande parte deles: eu não quero nada, eu não quero trabalhar mais, não quero fazer mais, eu não quero sentar na cadeira e ficar quietinho. Mas que isso, rapaz? Você tem um potencial imenso. Eu me lembro de você. Olha, eu sei que você pisou fora da faixa, eu sei que você escorregou no quiabo, eu sei que você assoprou a farofa, eu sei que você deu mole. Mas Deus vai te trazer de volta, meu filho. Deus vai te restituir. Olha, creio que Deus vai fazer maravilhosas coisas na tua vida, porque você é uma potência na mão de Deus. Aí ele diz o seguinte: sim, já fiz muito, mas também já sofri muito também. E só Deus sabe o que eu passei nessa vida, no meu ministério. Então agora eu quero Jesus. Quero retomar minha vida, mas não quero nada com o meu ministério. Por quê, meu filho? Porque eu já sofri muito, eu já apanhei muito, eu já passei muito, já sofri inveja, calúnia, blá, 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 blá. E essa é a desculpa.
E muita gente retorna para o Senhor e não quer retomar, ou seja, tem medo de sofrer pelo Evangelho. Hã? É trauma. Tem gente que fica traumatizado. Irmão, o Evangelho não traz trauma. O Evangelho traz salvação. Agora, todo o Evangelho e toda ação no Evangelho, ela é uma ação que traz dificuldades naturais. Mas por que tem dificuldades naturais? Porque nós estamos lidando com anjos ou com seres humanos? O maior problema de quem tem medo de voltar a fazer o que fazia, não é de Deus. Não tem medo das coisas de Deus. Ah, não quero mais fazer isso não, porque isso de Deus é muito difícil. Não, ninguém fala isso. Todo mundo vai dizer que não quer mais fazer por causa das pessoas. Mas vem cá, PC, me ajude aqui. O Evangelho é para quem? Não, o Evangelho. O Evangelho é para quem? Para as pessoas. Você serve a Deus, mas o Evangelho é para quem? Então diga assim: eu sirvo a Deus, mas o Evangelho é para mim e para as pessoas. Como é que é? Por isso que está aberta. É por isso que está aberta, a porta está aberta. Senão ia ficar fechado, só entrava com senha. Não é verdade? Só entrava com senha. Falta isso. Duvida muito não que em breve haverá a igreja pentecostal da senha de Deus. Qual é a senha? Só vai entrar com senha, meu Deus. Embora existe até uma senha, mas essa senha é só no arrebatamento. É a senha que só aquele que é lavado do Cordeiro vai passar pelos portões celestiais. Mas na terra a porta é aberta, né? A porta é aberta para todos. Mas muita gente não entende que o Evangelho é para pessoas. Pessoas que entendem e pessoas que não entendem. E aí, se você tem um ministério, você vai lidar com aqueles que entendem e com aqueles que não entendem. Lidar com quem entende é até bom. É mais fácil. Agora, lidar com quem não compreende é sempre mais difícil. Agora, pior do que lidar com quem não compreende é lidar com quem sabe, mas que não quer fazer. Esse então acabou. Esse é a mala sem alça em dia de chuva, não é isso? Meu Deus eterno. E sem rodinha, né? Mas a gente vai lidar com esse tipo de pessoa. O Evangelho é para pessoas e pessoas são difíceis. Pessoas são problemáticas. Nós somos pessoas. Nós somos, quem sabe, um desses que um dia já foi algo do gênero, ou algo parecido. E nós temos que estar preparados, ou pelo menos usar a palavra quando diz suportai-vos uns aos outros. Não tem jeito. O Evangelho é de sacrifício, é de cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem amar pessoas. Diga comigo: o Evangelho produz amor. Amor a quê, gente? Amor ao próximo. Não foi isso que Jesus disse? Amai o próximo como a ti mesmo. Olha, Cristo, estou de olho você. Podia ser isso. Bem que poderia, mas não é, infelizmente. Cadê o próximo? Mas não, é o próximo mesmo. É o que mais perto de você, naquele instante, né? É aquele que pisou no teu pé, o próximo, né? Ai, meu Deus do céu. Não duvido não que vai ter gente que vai pregar assim: irmãos, o Evangelho é do próximo. Passa, cadê o próximo? Né? Mas vamos lá. Então, quando nós vemos Davi buscar a glória de Deus, ele foi buscar o que, gente? O que ele foi buscar? O que Davi foi buscar? E o que a arca representava? A presença. Eu pergunto para você: será que deveria ter tanta dificuldade para isso? Se eu vou buscar a glória, a presença, a manifestação de Deus, a lógica é que deveria ser muito fácil. É a lógica, sua e minha. Mas a realidade é que toda busca a Deus é sempre uma tarefa muito
difícil. Pergunte para mim, por que é difícil? Por que é difícil? Não, eu só vou responder a pergunta, só vou responder a pergunta se falar todo mundo. Pergunte para mim. Por que é difícil? É porque ninguém vai alcançar o céu se não merecer. E para merecer tem que provar que não desiste fácil. O que a Bíblia diz? Ser fiel, ser fiel, ser fiel, e só assim dar-te-ei. Pensa num trem difícil, não é? Então, buscar a glória de Deus, ao contrário do que muitos brincam por aí, pensa que é pular, quer saltar, quer falar em línguas estranhas. Olha, pular, saltar, falar em línguas estranhas é facinho, molinho, molinho. Tem dificuldade nenhuma de falar em línguas, falar em mistério. Tá aí uma coisa que é muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Tem gente que é tão fácil que ela só treinar com o irmão que está do seu lado, daqui a pouco ele já está falando igualzinho. Rápido. Brincam com as coisas de Deus. Né? Tem outros que até brincam. Falar ou sentir a sentir a manifestação de Deus é até fácil. Difícil é você ser a manifestação de Deus. Ter a manifestação de Deus é até fácil. Vai no culto do Pentecoste. Vai no culto da irmã Maria Canelinha de Fogo. Vai no culto manto do Jeová, do Reprepé. Ih, rapaz, é fácil. Sente ou não sente a glória? Sente no poder? Sente ou não sente? Desce ou não desce o manto dos mistérios dos Calaçubierg? Desce. Porque quando começa o ambiente a esquentar, todo mundo já está no mover, está no mistério. A pergunta é, e quando acaba? Qual foi o mistério que ficou de verdade? O que foi que nós aprendemos? Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que sentir ou viver a manifestação de Deus neste ambiente é até fácil. Difícil é você ser a manifestação de Deus em um ambiente diferente daquele. Imagina você falar em mistério quando o próximo pular no dedo do teu pé que está com a unha encravada. Ô glória! Aí que eu vou te dizer que o ministério é forte na tua vida. Por quê? Porque esta é a verdadeira missão do Evangelho. É você suportar a sua própria dor. Suportar a própria dor é algo dificílimo. Eu sei. É muito difícil suportar a própria dor. Lembra que a Bíblia diz que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha? Como uma ovelha? Muda. O que isso quer dizer? É que Jesus viveu todos os piores momentos, levou as suas maiores cruzes, sem dar uma palavra contrária ao Evangelho que ele mesmo estava pregando. E não é porque Jesus era filho de Deus, não. Porque Jesus, é importante lembrar que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele agiu aqui na terra como homem. Ele tinha de Deus autoridade e poder para realizar milagres e maravilhas. Mas ele era um homem e que orava ao Pai para que o Pai fizesse os milagres. Você vai ver que Elias, olha só que coisa interessante. Quem é maior, Jesus ou Elias? Jesus. Opa! Quem era maior, Jesus ou Elias? Eu vou perguntar de novo, quem era maior? Quero convicção, gente. Ué. Quem era maior, Jesus ou Elias? Jesus. Mas você vai ver que Jesus ele não fez o que Elias fez. Elias disse sobre minha palavra, não vai chover. Não foi isso? Sim ou não? Sim. Jesus não falou sobre minha palavra, mas sobre a palavra do Pai. Você vai ver que Elias, ele age com um poder e uma autoridade que espanta. E o próprio Jesus, sendo filho de Deus, ele agiu sempre falando ao Pai. Não estou dizendo que um está errado e que o outro está certo. O que eu estou dizendo é que Jesus foi tão submisso ao Pai que ele, em momento nenhum, se portou até como Elias, que poderia ou não poderia? Sim. Tanto que quando ele vai ressuscitar a Lázaro,
ele diz o seguinte: sei que posso fazer, mas vou orar ao Pai para que todos vejam, todos saibam que eu tenho intimidade com Deus, ou seja, com o Pai. E aí ele ora, e ele clama, e ele diz: Lázaro, sai para fora. Então Jesus, ele sempre clama ao Pai. Ele ali está no momento de humildade, o tempo todo. Mesmo sendo filho de Deus, ele faz questão de viver a manifestação de Deus de forma humana. Ou seja, ele clama como você pode clamar e receber de Deus os milagres. É isso que Jesus está nos ensinando. E quando ele diz que nós temos que carregar a nossa cruz, ele está dizendo que nós vamos ter que aprender a suportar, vamos ter que aprender a lidar com as nossas dificuldades, se a gente quiser vencer elas. Não existe vitória se eu não aprender a lidar com as minhas próprias dificuldades. E está aí uma coisa difícil, é suportar o peso, esse peso que nós temos sobre a nossa própria vida. E cada um de nós tem um peso a segurar, a suportar. O próprio apóstolo Paulo sabia que ele tinha um peso. O mensageiro de Satanás os bofeteava 3 vezes. E Deus diz o que para ele? A minha graça te basta. Ele teve que aprender a suportar. Davi agora, ele vai ter que buscar a glória, mas buscar a glória nunca foi uma tarefa tão difícil. Deveria ser fácil, mas se torna uma tarefa árdua. E essa é a dificuldade daquele que quer viver o Evangelho. Tem que aprender isso e fazer isso com elegância espiritual e com a certeza daquilo que você realmente quer. E aí, sobre esse texto, nós vamos ler aqui que Davi, ele sofre uma queda. E qual é a queda? A arca agora pende, mata Uzá. Nós já falamos sobre isso. E ele sabe que ele não pode levar a arca. E por que ele não pode levar a arca? Porque no meio da busca dele ao Pai, a Deus e a presença de Deus, ele cria uma circunstância de dificuldade. E agora ele vai ter que lidar com isso de uma forma inteligente e espiritual. Então ele leva a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom. E agora ele deixa aquela arca na casa de Obed-edom durante 3 meses. E a Bíblia diz que todo o tempo que a arca ficou na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi profundamente abençoada. Abençoada porque ele honrou a arca enquanto ali estava. Ele honra a arca enquanto ali ela ficava. Agora, Davi recebe uma notícia. E a notícia é a seguinte: olha, Obed-edom está sendo profundamente abençoado. E naquele momento, ele entende que era a hora dele resgatar de novo a arca. 3 meses depois, ele volta agora para buscar a arca na casa de Obed-edom. Ele sabe que ele errou na primeira viagem. E agora? O que fazer para não errar na segunda viagem? A pergunta que Deus hoje faz para nós é exatamente essa. O que é que deu errado na primeira viagem? O que é que não funcionou na hora de carregar o peso da manifestação de Deus? O que é que não deu certo? Lembra que eu falei do desviado? O desviado é aquele que perdeu a arca no meio do caminho, né? E ao perder a arca no meio do caminho, e Deus dá uma nova oportunidade, uma nova chance, agora ele tem que parar e pensar e fazer a seguinte pergunta: e agora? O que eu faço para que não dê errado na segunda viagem? O que é que nós podemos fazer? Nós precisamos pensar. Diga comigo, pensar. Pensar. O Evangelho não é só Evangelho de revelação, é Evangelho de pensamento. O Evangelho faz o ser humano pensar. O Evangelho faz o quê? O ser humano pensar. Será que alguém consegue viver Deus? Consegue viver uma vida espiritual sem pensar? Hã? Não. O que você acha? Não. Mas Deus não dá revelação? Sim. Tem gente que diz que vive só de revelação. Ou não diz, mas vive. Ele adora uma revelação. Adora viver apenas essa questão metafísica. O que é essa questão metafísica? É tudo aquilo que não é
que é espiritual, né? Tudo aquilo que está baseado no reino do Espírito. Manifestações espirituais, no campo metafísico. Só que o Evangelho, ele não se vive apenas no campo metafísico. O Evangelho é feito de pessoas que, no mínimo, precisam ser inteligentes. Gente, o Evangelho, ele gera no ignorante inteligência. O que é ignorante? Não estou falando de uma pessoa que muitos têm como sem cultura, não é isso. Quando eu digo ignorante, é aquele que desconhece aquilo, não tem conhecimento total daquilo. Muita gente entra dentro da igreja ignorante, ou quase todos entram ignorantes, e muitos continuam vivendo dentro da igreja ignorantes. Por quê? Porque não quer pensar. O Evangelho é o Evangelho que faz pensadores. Não é murmuradores, não é reclamadores, não é angustiadores e não é pessoas problemáticas. O Evangelho faz de mim e de você grandes pensadores. É bonito quando a gente encontra alguém que tem uma mente brilhante, né? Que é filosófico, que tem palavras que nos encantam. É muito bonito. Agora, se é muito bonito do lado de fora, agora imagina dentro da igreja. Imagina dentro do próprio Evangelho de Cristo. Imagine você. O Evangelho faz pensadores. E se eu quero crescer na graça e no conhecimento, eu tenho que pensar nisso. E tenho que pensar por causa disto. Eu tenho que viver o Evangelho pensando nele o tempo todo. É por isso que o Evangelho, ele é o quê? Ele é reflexão o tempo todo. Se você ler a Bíblia te ensina, sim ou não? Sim. A Bíblia te ensina, sim ou não? Sim. Agora a pergunta é, por que ela te ensina? Ou aonde é que você aprende no que ela está tentando te ensinar? Por acaso, ao ler o texto, apenas ao ler o texto, você já recebe de Deus a vitória? Você já recebe de Deus a bênção? Não. Você só vai receber a bênção se você pensar no que leu, refletir no que leu e agir conforme o que você leu. E sabe o que você acabou de fazer? Você se tornou alguém pensador. E o que é um pensador? É aquele que pensa no que acabou de refletir, ou no que acabou de ler, ou no que acabou de observar. O Evangelho é um Evangelho que nos faz observar. E observar para entender, entender para cumprir. O Evangelho, por isso que o Evangelho na vida de muitos são apenas meras palavras, são apenas algumas circunstâncias, mas que no fundo são pessoas vazias. O que é alguém vazio? O que é alguém vazio dentro do Evangelho? São aqueles que leem, são aqueles que até gostam da palavra, são aqueles que participam dos cultos, mas quando você pergunta para ele alguma coisa, você percebe que ele tem dificuldade de falar coisas simples. Ele tem dificuldade de argumentar quem é Deus na vida dele. Uma pergunta simples. Eu te garanto, se você fizer uma pergunta como essa: quem é Deus na sua vida? É uma pergunta simples, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Pelo menos deveria. Aí ele vai responder de forma no geral: Deus é tudo. Ah, cabra. Deus é tudo. Mas não foi essa a pergunta, não foi essa a resposta que eu gostaria. Eu quero entender o que ele entende de Deus na vida dele. Mas sabe por que ele não consegue responder? Sabe quando você pergunta para a pessoa o que é o batismo? Ele não consegue responder. Ele só vai entender aquilo que ele vê acontecer, que é alguém mergulhar dentro d'água. Mas o que significa? O que produz? O que representa a salvação? Tem gente que não vai saber responder. Tem gente que vai ter dificuldade de responder. Mas por que tem dificuldade? Por que tem muitos que conhecem os versículos, mas não sabem o que os versículos podem fazer? Muitos têm versículos de có e salteado. Eu pergunto para você: conhecer versículo de có e salteado resolve o problema? O que você acha? Não. Às vezes é melhor você saber só 2 versículos, mas vivê-los, do que você saber 100 versículos e não viver nenhum.
É melhor você ter um conhecimento de um único versículo e viver debaixo dele. Quer ver? Abre aí a Bíblia em Tiago 1,19 para mim, por favor. Eu digo para você que depois dos evangelhos que falam sobre a vinda de Cristo, a morte e a ressurreição e a promessa de vida eterna, né? E tudo que Jesus fez, né? Sem tirar o contexto espiritual da presença de Jesus, na minha concepção, opinião minha, eu vejo este texto, Tiago 1,19, como um dos textos mais ricos, especiais e espirituais para quem quer viver. Se alguém que tem dificuldade de conhecer versículos e gravar versículos, se você conseguir gravar este versículo, você viverá o Evangelho por toda a sua vida e não passará por problemas espirituais. Quem achou aí? Quem achou? Então lê para mim aí, bem alto aí, Osmar. Tiago 1,19. Saber isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Parou. Tardio Todo homem seja pronto para ouvir. O Evangelho nos... Fica aí. O Evangelho nos ensina que todo homem esteja pronto para Ouvir. Pronto para Ouvir. E por que todo homem tem que estar pronto para ouvir? Porque o Evangelho, ele produz em nós um poder, que é o poder de ouvir aquele que está necessitando de algo. Quando eu vou pregar o Evangelho, muitas vezes a gente acha que pregar o Evangelho é falar. Muitas vezes pregar o Evangelho é ouvir. Ouvir o quê? O outro. Porque quando alguém chega perto de nós temos que estar pronto a ouvir. Tem pessoas que só querem ser ouvidas. Pessoas que precisam de um ouvido que as ouça. E a partir do que você ouviu, você poderá ser abençoado e ainda abençoar outras pessoas. Continua. Tardio para falar. Parou. Tardio para Falar. Tardio para Falar. falar. Tem gente que dá bom dia a cavalo. Tem gente que fala demais. Quando nós aprendemos a fechar a boca e deixar Deus falar no nosso lugar, o Evangelho se cumpre com muito mais rapidez. Esse é um versículo muito profundo quando nós vivemos ele. Não só gravar, mas vivê-lo. Tem hora na nossa vida que a melhor resposta é o silêncio. É verdade. Diga comigo, tem hora Tem. que a melhor resposta É a melhor resposta. é o silêncio. É o silêncio. Porque Deus fala conosco até no silêncio. O problema é que muitas vezes queremos falar quando deveríamos fazer silêncio. Continua. E tardio para se irar. Obrigado. Tardio para... Se irar. Então qual é o vilão da história? Você pode perceber que a maioria dos nossos problemas e a maioria das nossas dificuldades é geralmente quando perdemos a noção do que estamos fazendo. E quando que isso acontece? É quando algum tipo de ira, de raiva, angústia ou dessabor encontra o seu coração. Uma pessoa sem controle. Uma pessoa que perde o controle naquela circunstância. Toda vez que a gente se irar muitas vezes, por exemplo, eu posso estar aqui hoje irado com alguma coisa. Você pode estar irado com alguma coisa. A Bíblia diz o quê? Ireis, mas não? Então o segredo é você entender a dominar essa ira que muitas das vezes nos encontra. Ou nós a procuramos também, né? Tem dia também que a gente procura também, né? A gente procura sarna para se coçar. É ou não é verdade? Tem dia que a gente está naqueles dias. Se chamar de bonito, você já está achando que a pessoa está debochando de você, não é verdade? Menina, você está linda. Menino, você está bonito. Debochado. O que foi? Fala logo. Pronto, você já perdeu, né? Já perdeu o rumo da prosa.
Mas por quê? Porque naquele dia a gente não está bem. Então até o elogio para você naquele dia fica ruim. Porque você está muito próximo, né, da ira que cria o pecado, da ira que gera o pecado, ou da ira que vai te destruir. Então, quando nós aprendemos esse contexto produz em nós salvação em nós mesmos. E aí, quando vivemos isso, o evangelho fica mais fácil. Então, o evangelho é de reflexão, o evangelho é de pensamento. A Bíblia não foi escrita para ser lida, gente. A Bíblia não foi escrita para ser lida. Então foi feita para quê? Para ser refletida. Porque ler, você lê jornal. Ler, você lê revista. Ler, você lê o Facebook. Agora a Bíblia não foi feita para ser lida. Foi feita para ser refletida. Foi feita para ser analisada. Foi feita para que eu venha pensar na minha vida. Quando eu uso o evangelho para pensar, então eu estou a um passo da minha vitória. Porque quando eu penso em algo que eu aprendi naquele dia com a palavra, provavelmente eu não vou errar. Por que eu não vou errar? Porque eu parei para refletir, para pensar. Por que a maioria das pessoas se ira? Porque ela conhece o versículo, mas não põe em prática o versículo. E só dá para pôr em prática o versículo quando eu penso nele, quando eu reflito nele. Exemplo prático disto é o texto que estamos lendo. Quando olhamos para Davi, Davi conhecia ou não conhecia a Torá? O que é a Torá? Torá são os 5 primeiros livros que eram comumente usados no tempo bíblico no Velho Testamento. Amém? Amém. É a Bíblia que nós temos, os 5 primeiros livros são a Torá, ou seja, era o evangelho da época. Davi conhecia ou não conhecia a essência deste evangelho? Sabia ou não sabia? Sim. Davi não era segundo o coração de Deus, sim ou não? Sim. Então ele tinha propriedade, tinha ou não tinha? Sim. Então aqui fica até aqui uma observação, até para nós, e aí eu estou falando de mim, estou falando do Osmar, até para nós, que temos grande conhecimento, grande nem tanto, mas temos uma grande possibilidade de conhecer um pouco mais, até nós estamos sujeitos a perder o que sabemos, e a agir com um impulso. E o impulso faz com que a gente perca tudo aquilo que um dia a gente aprendeu. Isso é sério demais. Porque Davi, ele conhecia, mas ele erra, ele errou. E ele vai descobrir isso e vai dar conta disso os 3 meses que a arca fica na casa de Obed-edom. E aí olha o que acontece. Vamos lá. Então, verso 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Davi então agora volta, ele retorna para buscar a arca que estava na casa de Obed-edom. Agora preste atenção sobre este momento agora, porque é o momento mais importante dessa palavra. E sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor. E sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor. Olhe para mim, escute o que eu vou te dizer. Já aprendemos aqui que Davi erra em colocar a arca em cima de quê? Vamos ver se você lembra. Voltar. Não. Não. Aonde que Davi erra? Em colocar a arca em cima do carro de boi. Quando ele tem conhecimento da Torá, a Torá são as revelações que Moisés tem sobre a questão da arca e do tabernáculo. E uma das coisas que Moisés recebe de Deus e deixa escrito, e muito bem descrito, é que a arca não poderia ser carregada em nenhum outro lugar, a não ser nos ombros dos levitas, ou dos homens preparados para tal função. Davi, conhecendo, ele permite que a arca seja carregada em um carro de boi. Aí eu lhe pergunto, se Davi sabia, por que ele erra?
Se Davi tinha conhecimento, por que ele erra? Estranho, não é verdade? Por que Davi erra em algo tão simples? Da mesma forma que você e eu erramos, mesmo sabendo. A gente fala de Davi, mas muitas vezes nós somos exatamente o mesmo exemplo. Porque nós erramos naquilo que sabemos. Davi sabia ou não sabia? Sim. Mas não errou? E por que errou? Simples. Porque esqueceu de colocar em prática o que ele sabia. Então não basta saber, você tem que estar sempre colocando em prática o que se sabe. Você dizer que sabe e não pôr em prática, eu pergunto para você, será que sabe mesmo? O que você acha? Se você sabe e não põe em prática, eu te devolvo a pergunta, será que você sabe mesmo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não, vou perguntar de novo. Se você sabe e não põe em prática o que você sabe, você sabe? Não. Você acha que sabe. Mas o verdadeiro saber está em saber o que o texto diz ou praticar aquilo que o texto te ensinou. Então a ação tem que ser mais forte do que a argumentação. Tem gente que está dentro da igreja e ela tem o que? Argumento. Fala pra caramba, mas argumenta com a beleza. Mas a ação que é bom? Nada. Tem muita gente que para conversar com você e te bota lá no chão. Você tem até vergonha. Você passa vergonha perto dele. Só que aí quando você olha para a sua vida e olha para a vida desta pessoa, quem passa vergonha é ele. E você está por cima no Senhor. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Conhecer muito e passar vergonha? Ou conhecer o suficiente para o Senhor te exaltar? É claro que Deus quer que você saiba muito. Mas saber muito e não praticar, eu prefiro que você continue sabendo um pouco, mas o pouco que você sabe, você pratique. Por isso a Bíblia diz, o quê? Não sede apenas ouvintes, mas praticantes. Então o que vale para Deus não é apenas ouvir, mas... Ou seja, Deus quer mais ação do que conversa fiada. Amém, meu irmão? Amém. Davi agora era um homem de muita ação, mas naquele dia a ação dele não funcionou, porque a ação dele foi errada. Ele estava com tanta pressa de levar a arca que esqueceu de fazer do jeito certo. E aí olha o que diz. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado... O que está escrito aí, gente? Era para estar vendo. Verso 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado... 6 passos. Tinham dado... 6 passos. Quantos passos? 6. 6 passos. E o que acontecia após os 6 passos? Oferecer sacrifício. Fazia o quê? Oferecia sacrifício de bois e carneiros cevados. Aqui hoje eu vou finalizando nesse versículo, e aqui a parte mais importante desta noite. Davi agora aprende que ele precisava colocar a arca sobre os ombros dos levitas, de pessoas preparadas. Agora Davi, ele raciocina, pensa e faz o certo. Agora, ele age mais certo ainda. Porque você vai perceber que quando Davi pega a arca e coloca no carro de boi, quantos sacrifícios Davi fez no primeiro momento, no momento que deu errado. Vamos contar aqui que existem 2 fases. A primeira que deu errado e a segunda que vai dar certo. Então eu estou falando agora da primeira. A primeira que representa, a primeira fase de Davi, que representa a fase que deu errado. Então é dessa que eu estou falando agora. Na primeira fase que deu errado, quantos sacrifícios Davi fez? Quantos sacrifícios Davi fez? Quantos holocaustos Davi ofereceu? Quantos?
Tem que ler a Bíblia, gente. Adivinhar não dá. Evangelho não é de adivinhação. Nenhum. Quantos? Nenhum. Quantos? Nenhum. Primeira coisa que eu vou até aproveitar o contexto que eu falei, e é uma verdade, tem gente que quer adivinhar, não tem como adivinhar, você tem que saber. Eu não acabei de dizer que o Evangelho é de pensadores, de reflexão? Como é que você pensa tentando imaginar? Tem como? Eu acho que, é igual aquele tipo de fofoqueiro, né? Que ele não sabe nada da tua vida, mas quando pergunta ele diz o seguinte: bom, eu acho que ele foi na rua, eu acho que está em casa, eu acho isso. Ele não sabe de nada, mas ele está achando um monte de coisa. Tem muita gente que bota a gente na furada porque ele acha, e ele coloca eu e você no vento, e ele começa a espalhar o que ele acha, mas o que tem certeza ele não sabe. O Evangelho não é evangelho de achismo, o Evangelho é de certezas. É por isso que nós precisamos conhecer, porque se não conhecer, você não vai saber responder. Responder o quê? A pergunta que eu te fiz? Não. Não vai saber responder aos dramas da sua própria vida. O drama que você tem, não tem como adivinhar. Você não pode ficar chutando. Você tem que saber o que é, o que Deus falou, o que Deus argumentou, o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, você não pode adivinhar. Até porque a adivinhação não é de Deus. Amém? No máximo você terá a revelação, mas toda a revelação era baseada onde, gente? Na palavra. É baseada onde? Na palavra. Irmão, se você quer receber uma revelação que não é baseada na palavra, chuta que é macumba. Chuta que não é de Deus. Você já imaginou uma revelação fora da Bíblia, irmão? Uma revelação que você está nítido, que está fora, que Deus não está naquele negócio. Uma revelação que é coisa de maluco, aonde Deus não falaria aquilo. Deus só fala mediante a sua própria palavra. Toda grande revelação, ela tem argumentação bíblica e espiritual. Amém? Amém. Então Davi agora, ele reflete, pensa e faz o certo. Na primeira fase, Davi não oferece sacrifício. Existe evangelho sem sacrifício? Existe evangelho sem sacrifício? Não. Foi o que a gente acabou de falar assim que nós começamos esta palavra. Para trazer a glória de Deus é necessário sacrifícios. Sacrificar. Davi agora, na segunda parte, que ele busca a arca na casa de Obed-edom, ele entende que ele precisava sacrificar. Agora escute isso aqui. Sacrificava, mas antes de sacrificar ele fazia o quê? Qual era a atitude antes de Davi sacrificar? O que ele fazia? Ele e todo o povo, ok? Ele e todo o povo. O que ele fazia antes de sacrificar? Está escrito aí. O que ele fazia? Dava 6 passos. Quantos passos? 6. 6 passos. Por que Davi dava 6 passos? E não 7 passos? Não 5 passos? Não 10 passos? Por que ele dava 6 passos? Resposta. Aqui Deus está nos dando uma palavra poderosa. Aqui ele está dizendo o seguinte: nós vamos caminhar, nós vamos rumo à busca da glória de Deus, e nesta glória de Deus nós vamos caminhar na vida 6 passos, 6 dias, e quando pararmos no 6º, quando que a gente para? 6. Quando que a gente para? 6. E no 7º? Oferece sacrifício. Porque quando você para e você oferece sacrifício, em qual passo? 7. É no 7º. Porque o sacrifício é feito aonde? Na frente da arca. Posicionamento da arca. Então há um sacrifício. Então Davi sacrificava. O 7º passo era o passo do, ou o tempo 7º, vou chamar o tempo 7º, é o tempo do sacrifício. Ninguém consegue ver a glória de Deus se manifestar se não parar para sacrificar. Entregar a Deus o que é de Deus. Isso serve até como palavra de oferta, Cris. Grava isso aí.
Eu posso falar de oferta, aliás, eu falo muito de oferta quando é necessário em cima desse texto. Porque nós precisamos aprender a sacrificar no sétimo passo, ou seja, entregar ao Senhor a nossa adoração. Tem pessoas que fazem o seguinte, ele trabalha, um homem trabalhador, mulher trabalhadeira. E aí ele diz que ele não pode vir na igreja porque ele trabalha de segunda a... Não, de segunda a segunda mesmo. E aí ele coloca a desculpa. Ele coloca a desculpa onde? No seu? Então por causa do trabalho ele não pode? Não pode ir à igreja, não pode adorar. E eu te pergunto, está errado ou está certo? Ah, mas eu preciso trabalhar. Então você vai ter que arrumar um dia, um momento, uma hora e se virar. Porque Deus, ele requer adorar, sacrifício. Ninguém recebe de Deus se não parar para sacrificar, para adorar. Não tem como, irmãos, é impossível. Ah, mas eu sou dizimista fiel, sou ofertante fiel. Eu não estou falando de dízimo nem de oferta. Eu estou falando, você precisa parar. Quem é que precisa parar? Eu, você, nós precisamos parar para sacrificar. Senão daqui a pouco a gente acha que a salvação ela é comprada com dízimo e com a oferta que nós damos. A salvação não é comprada pelo dízimo e pela oferta. A salvação ela é garantida através da minha adoração. E eu só consigo adorar a Deus se eu parar para adorar a Ele. Tem gente que acha que está adorando, mas você só adora se você parar. Você só adora se você reservar o seu tempo para adorar a Deus. Eu não consigo entender quem diz para mim que adora e não separa um tempo do seu tempo para adorar. Senão é conversa fiada. Davi agora, ele para adorar. Se não houver esta reflexão, não há adoração. Todo sacrifício requer de você um momento do pare. Quer receber algo de Deus? Então pare. Tem coisa que tem que parar. A nossa vida já é agitada. E a gente coloca a culpa nos nossos problemas da agitação. Você quer ver Deus agir? Então pare. Não, mas se eu parar eu não resolvo o problema. Vem cá, então quem é que vai resolver o problema? É você ou é Deus? Você tem que decidir quem é que vai resolver o problema então da situação. Que se você está correndo para resolver, então você não precisa nem orar. Você está entendendo? Se você acha que é capaz de resolver, para que você está orando então? Então não tem lógica. Não tem lógica você querer que Deus resolva e você não para orar aquele que vai resolver. Existem coisas, se você acha que aquilo que você está fazendo é Deus que vai fazer, então você tem que parar para adorar quem vai fazer. Agora, se você pode resolver, tranquilo, então vai nessa tua força. Agora, se o que você precisa só Deus pode fazer, quem é que tem que parar? Quem é que tem que parar? Então hoje é noite da gente entregar nas mãos de Deus, e é o que estamos fazendo. Estamos parados e adorando, sacrificando, para que a resposta do Senhor venha. Amém? Amém. A resposta do Senhor venha. Que nessa noite, esta parada, este sacrifício que você está dando, seja responsável pelo milagre que Deus reservou para você hoje. Amém. Amém. Semana que vem eu vou voltar a esse texto e terminar algo ainda dentro deste texto, dentro desta questão. Nós vamos falar semana que vem por conta do horário. Amém? Amém. Então, quantos pararam hoje para sacrificar? Amém. Quantos deram seus 6 passos e voltaram hoje aqui para sacrificar? Amém. Então Deus tem promessa para quem sacrifica e quem para adorar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. E acabei. Amém. Glória a Deus.